E vamos começar a falar do Alzheimer, né? Que foi para isso que eu vim aqui. O que acontece? Não tem como eu falar dos exercícios e tal, sem falar de uma coisa que é muito importante, né? O que é a doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa, em que, por uma alteração de uma proteína, né, as atividades da vida diária vão ficando comprometidas, alterações, né, cognitivas, de memória, tudo vai ficando comprometido, por causa de morte mesmo de neurônio. E o neurônio morreu, já era, não tem como formar um outro neurônio, né? A medicina ainda não conseguiu isso. Então, o que a gente pode fazer para tentar mudar isso? Primeiro, né, existem medicamentos, né, que prolongam todas as fases do Alzheimer e estímulo. Quanto mais estímulo esse paciente tiver, melhor é. Todo mundo já deve saber, né, quais são as causas do Alzheimer. Ainda não se sabe, né, a gente chama isso de causa idiopática, né, e pode estar associados a alguns fatores de riscos, como muito estresse, problemas de diabetes, pessoas muito sedentárias, pessoas que mexem, alcoólatras, doenças cardiovasculares, enfim. Então, assim, de novo a gente está falando, o que acontece? É necessário ter bons hábitos de vida, porque se você não tem, a possibilidade de você ter algum problema sério, seja de Alzheimer ou seja qualquer outro, é grande, né? E quais são os sintomas de quem tem Alzheimer? Todos que a gente já sabe, falta de memória, repetição da mesma coisa várias vezes, né? Incapacidade para elaborar frases, para elaborar estratégias para alguma situação, né? Às vezes irritabilidade, agressividade, às vezes eles ficam muito passivos, às vezes eles, param de falar. Às vezes eles vão tendendo a ficar cada vez mais paradinho e eles vão atrofiando, que foi o que a Berna falou no início, né? Então ele vai só definhando, e ele vai ficando com as articulações rígidas. E a articulação, gente, ela precisa do movimento. Quando ela faz o movimento, quando faz a tração, existe um negocinho aqui dentro que chama líquido sinovial, a produção do líquido sinovial. Então, se acontece de não ter essa lubrificaçãozinha, o que acontece? Ela vai enrijecendo. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes o paciente está acamado e ele fica com aquele pé equino, né? O pé seria assim, deitado, aí ele fica com o pezinho caído. Esse pé fica caído por tanto tempo, esse paciente fica só acamado, que a hora que você quer voltar com esse pé, não volta mais. Mas por que não volta? Porque se ele estava deitado, a gente não fez nada. Porque acontece ali uma fibrose, um enrijecimento, e depois não volta mais. Então, por isso é necessário mover, mobilizar. Já aconteceu com vocês algum paciente dessa situação? Dele estar literalmente rígido? Fala aí para mim, o pessoal. Então, o que acontece? No nosso cotidiano, esse enrijecimento é normal que aconteça. E aí, a literatura, ela fala o seguinte, os artigos científicos mais modernos, eles falam que a fisioterapia, o exercício, ele ajuda e muito, ele é muito eficaz na melhora dos sintomas motores, funcionais e relacionados à demência do paciente. Ou seja, a literatura fez estudos científicos, né, com pacientes e chegaram a essa conclusão. Então, é muito importante que quem você assiste que tenha Alzheimer ou qualquer outra doença se movimente, faça exercício. Então, se preocupe em estar estimulando esse idoso realmente, né? E aí, quando você faz a fisioterapia ou exercício, ou movimenta esse paciente, o que você ajuda, né? O que previne? Ele vai evitar complicações de deformidades, como essas que eu acabei de falar, do enrijecimento, né? Mantém a melhora da amplitude de movimento. Por exemplo, tem paciente que você quer levantar a perna dele e ele não levanta nada a perna. Você quer levantar a perna do paciente e ele não levanta a perna. Por quê? Ele está todo encurtado. Então, é necessário, sim, que você estimule esse paciente para alongar essa musculatura. O equilíbrio. Se o paciente fica muito deitado, ele tende a perder esse equilíbrio. Aí você quer que ele levanta depois
e começa a andar e ele não consegue. Porque esse equilíbrio, ele está alterado, ele está sem equilíbrio. Quando você está deitado, a força da gravidade não está atuando, né? Mas você está deitado, você não tem que ter equilíbrio. A hora que você levanta, a força da gravidade está atuando para baixo, você tem que sustentar o seu corpo e andar. Precisa de muito equilíbrio. A parte responsável por isso está aqui atrás, que é relacionada ao nosso cerebelo. E aí, esse cerebelo, se ele fica só deitado, ele vai ficando preguiçoso. Então, é necessário que você levante esse paciente, movimente, para que esse equilíbrio não fique prejudicado, né? E aí é muito importante também você estimular, né, para que não ocorra danos motores, né? Que os músculos, repare para você ver o paciente com Alzheimer, essa musculatura vai ficando muito atrofiada, quase não tem músculo. A perna dele é como se fosse seca, assim como os braços também. Mas se você for estimulando, esse declínio, ele vai retardar, ele vai prolongar, ele vai demorar mais a acontecer, ok? Treinar para as atividades da vida diária, tentando dar mais independência para o paciente. É muito importante você tentar dar o máximo de independência possível para o paciente, né? Tentando melhorar a sua qualidade de vida e a sua condição respiratória. Muitas pessoas nem sabem disso, mas quando você fica deitado nessa posição o tempo inteiro, o seu pulmão, ele também fica assim. A hora que você levanta, que esse pulmão tem que estar na posição vertical, ele está acostumado só com horizontal, ele já não faz a expansibilidade, então esse pulmão não vai funcionar da mesma forma. Por isso que precisa da fisioterapia respiratória, por isso que teve um monte de gente que teve Covid, né, e teve muitos comprometimentos, por causa disso, muito tempo deitado, comprometimento pulmonar já. Depois, normalmente, esse paciente precisa de fazer fisioterapia respiratória, principalmente se tiveram comprometimentos sérios, né? Por quê? Esse pulmão, ele não consegue expandir, ele já não tem tanto movimento, esse pulmão está comprometido, então ele tem que ser, sim, estimulado. E aí, nós vamos fazendo isso tudo para dar mais independência ao paciente. E na fase avançada, que a nossa colega acabou de perguntar, também precisa de fazer, porque esse paciente está no leito. E as complicações no leito são muito grandes, né? Síndrome de imobilização, que é o quê? Vai dando rigidez em todas as articulações, né? São os encurtamentos musculares, a perda da musculatura, né? Perda da força muscular. Então, é preciso estimular isso, né? O aparecimento das úlceras de pressão, que é as famosas escaras, né? Aquelas feridas. Então, todo paciente que está acamado, ele tem que mudar de posição a cada 2 horas. O que eu indico? De barriga para baixo não pode ficar. Então, lado direito, 2 horas. Passou 2 horas, de frente, 2 horas. Passou 2 horas, de lado, 2 horas. Passou 2 horas, sentado, 2 horas. Tem paciente que não consegue ficar sentado 2 horas, tá? Mas aí você fica com ele aguentar, de repente volta de novo para qual posição? De lado, 2 horas, de frente, 2 horas, do outro lado, 2 horas. Para que isso, Erlane? Para evitar as úlceras. Gente, depois que ela se forma, é muito difícil curar. Então, a gente tem que ter o cuidado de ficar virando. Tem pacientes idosos, né, que não gostam, só gostam de dormir em uma posição. Acha ruim, mas você explica para ele, fala, olha, essa posição é melhor, tem que se virar, são machucado nas costas, nas nádegas, então é importante virar. Tem aqueles travesseirinhos de alpiste que você pode também fazer para poder colocar. Depois, se vocês quiserem, me peça que eu ensino para vocês, tá? Esse travesseirinho de alpiste também você pode usar para dor. Coloca no micro-ondas 2 minutos e ele vai ficar quentinho, igual uma bolsa de água morna. Só que a bolsa de água morna, você tem que pegar a bolsa, esquentar a água, jogar naquilo ali, queima sua mão, fecha, coloca no paciente, aquela água pode vazar. Essa bolsinha não. 1 quilo de alpiste num pano que tem que ser 100% algodão. Faz 2 vezes ele, 2 saquinhos, né? Enfia um saquinho no outro, 1 quilo de alpiste. Fecha, põe no micro-ondas,
de 1 a 2 minutos, tá? Depende da potência do micro-ondas. Esquenta e coloca uma toalhinha e coloca na região de dor. Vocês não fazem ideia como é milagrosa essa bolsinha. Alivia muitas dores, principalmente para você que cuida de alguém, né? Que fica com a dor nessa região aqui, ó, tudo tenso. Coloca a bolsinha, nossa, alivia muito. A nossa amiga aí que falou que está com bursite, pode colocar na região do ombro, alivia também. A amiga que está com dor na coluna, tá bom? Então, assim, vai ajudar nisso, vai diminuir a possibilidade de trombose para o paciente acamado. Fica muito parado, é mais fácil fazer um trombo. Então, pode dar trombose. Se ele estiver movimentando, exercitando, diminui essa possibilidade, né? A prisão de ventre, a pessoa fica parada, normalmente tem prisão de ventre, não consegue ir no banheiro, fica com aquelas fezes acumuladas. Às vezes tem que ir para o hospital porque está com fecaloma. Então, esse exercício é necessário. Gente, é muito engraçado. Eu vou atender um paciente, muitos acontece isso. Eu começo a fazer fisioterapia e ele pede para ir no banheiro. Por quê? Porque eu estimulei, né? E aí, quando você começa a exercitar e movimentar e faz alongamento que leva a perninha lá na barriga e volta, você estimula o movimento peristáltico, que é o que leva as fezes lá para o ânus para ser excretada. Então, quando você faz isso, aumenta muito o movimento lá no intestino e melhora a prisão de ventre, tá? A pneumonia também, porque você vai estar movimentando, fazendo fisioterapia respiratória, diminuindo a possibilidade de pneumonia, tá? Então, como que a gente pode colocar em prática, Erlane, no meu dia a dia? Como que eu posso fazer para colocar em prática para o meu idoso, para o meu paciente que tem Alzheimer? O que eu posso fazer na fisioterapia para ajudar esse paciente? A Maria Cláudia está falando que o colchão pneumático ajuda bastante, sem dúvidas, é o melhor, né, o mais indicado para úlcera de decúbito. E aí, o que a gente pode fazer no dia a dia para estimular esse idoso? Então, eu vou começar, ó. A gente está falando hoje sobre as demências e o Alzheimer, né? Quando a gente fala disso, a gente já sabe que ele vai estar tendendo a ter esquecimentos, tendendo a ter degenerações cerebrais. Então, por causa disso, o que eu devo fazer? Eu devo estimular esse paciente mentalmente. Como, Erlane? Estimulando a escrever a história dele, escrever o que aconteceu no dia dele, escrever o nome dos familiares, o nome dele, onde ele trabalhou, qual a cidade que ele mora, qual é o estado, qual é o país, qual o nome do presidente, qual o nome do prefeito, enfim, estimular ele na memória. Os pacientes que têm cognitivo para isso, né? Decorar palavras, nomear objetos, brincar de dominó. Normalmente o paciente adora isso. Jogar dominó, jogar baralho, jogar dama, jogos lúdicos de números, letras, para formar número, fazer contas. A maioria deles gosta muito dos de conta, né? Os que eu tenho contato, né? Enfim, estimular o cérebro desse paciente, por quê? É muito engraçado. Você fica em casa, gente, você já sabe onde estão todos os móveis, todos os objetos da casa. Então, eu já passo por ali, eu nem enxergo, na verdade, o objeto, porque eu já sei como que ele é. Agora, se você estiver num lugar diferente, vamos levar ele na praça? Na praça ele tem estímulos diferentes para ele olhar, ele vê gente diferente, ele ouve vozes diferentes, ele vê cores diferentes. E aí, esse paciente que de repente já não interage tanto, mas ele está ali olhando, está tendo estímulo cerebral para ele, mesmo que ele não esteja falando, que ele não tenha tanta interação. Então, eu sempre falo que é muito importante. E a praça, agora não, né? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? Mas quando possível, ir à praça, descer para o playground, dar uma volta no bairro. Tem idoso que fica o dia inteiro vendo televisão. Chega uma hora que ele não tem nem presta atenção mais no que está acontecendo ali. Então, é necessário que você crie uma rotina para ter estímulo cerebral para esse idoso e físico, né? O acompanhamento do paciente por um fisioterapeuta pode ajudar muito a diminuir ou desacelerar as perdas funcionais. Então, é muito importante que tenha um acompanhamento com um profissional. E aí você pode me falar assim, Erlane, mas eu não tenho condições financeiras, né? Já tem muito gasto de pagar mais um fisioterapeuta. Com o SUS é difícil, né? E aí, o que a gente indica para vocês?
Conversa com um profissional que seja qualificado na área, explica que você não tem condições de ficar pagando sempre. Esse profissional, eu faço muito isso, tá? Esse profissional vai fazer uma série de exercícios para o acompanhante, seja ele familiar ou profissional, fazer com esse idoso. Então, ele vai fazer as atividades com esse idoso. Vai passar um mês, eu normalmente marco de 2 em 2 meses. Então, eu vim, por exemplo, eu fui lá em julho, agosto, setembro eu volto. Aí eu faço uma nova reavaliação. Setembro, outubro, novembro eu volto, faço uma nova reavaliação. Para quê? Para poder ver a progressão desse paciente. Quando eu reavalio, melhorou. Vamos passar outros exercícios. E aí eu filmo, né? Pego meu telefone celular, vou filmando tudo e mando para esse cuidador. E esse cuidador vai seguindo ali. Na hora que eu estou filmando, eu vou falando, olha a postura, olha a coluna, tem que estar reta, o pé tem que estar elevado, sobe o pé. Para quê? Para que o cuidador, na hora que ele estiver fazendo, o cuidador familiar ou profissional, ele fique atento a essas dicas também, entendeu? Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês, né? Eu dou assessoria para muitas pessoas online até, que eu ensino os exercícios para o profissional poder fazer com o cuidador, com essa intenção. Erlaine, tá tão difícil a situação que não dá nem para chamar um profissional. Então, vai lá no meu canal, tem um monte de exercício bacana que vai te ajudar, tá bom? Enfim, gente, a intenção é contribuir para vocês, né? Então, já falamos da parte psicológica, neurológica. Agora vamos falar de quê? Da parte motora. O que você pode fazer para movimentar exercícios de propriocepção e equilíbrio? O que é exercício de propriocepção, Erlaine? Quando você está descalço, existe um estímulo que na sola do seu pé. Quando você está pegando alguma coisa, não tem o tato? Se você fechar o olho, é um copo. Eu sei que é um copo, né? Eu toco, eu sei que é um copo que está aqui, ó. É o meu tato. E esse tato também tem na sola do pé. Então, quando você anda numa superfície lisa, quando você anda numa superfície grossa, quando você anda na areia, na grama, isso tudo é estímulo. Fecha o olho, anda na grama. Você vai falar, tô andando na grama, tô andando na areia, agora eu tô no paralelepípedo, agora eu tô no asfalto. Porque você tem essa percepção, essa sensação. Então, se você colocar o seu idoso descalço para andar dentro de casa mesmo, tá acontecendo esse estímulo, que é bom, não é ruim. É claro, se tiver muito frio, não, né, gente? Mas um dia de calor, coloca ele, de repente você tem uma casa de campo, coloca ele para andar na areia, coloca ele para andar na grama, isso faz bem. Exercícios de equilíbrio. Aumenta o ar aí, sentindo calor? Acho que essa luz aqui, tô com calor, gente. Exercícios de equilíbrio. Lembra que eu falei do cerebelo, que é essa região aqui? O cerebelo, ele fica preguiçoso para o paciente que fica muito deitado. Às vezes eu vou atender um paciente, aí a familiar fala assim, ele está sem equilíbrio nenhum. Aí eu falo, mas ele fica quanto tempo deitado? O dia inteiro. Está explicado? É necessário que você coloque ele em pé, coloque ele para andar, coloque ele para movimentar. Por quê? Para poder trabalhar esse equilíbrio. E aí, ó, exercício simples que você pode fazer, tem lá no meu canal também. Andar com ele de mão dada, tá, gente? De frente, depois ele vai andar de lado, dando passinhos para o lado. E depois ele vai andar de costas. O pessoal acha uma graça, fala, nossa senhora, agora tem que andar para trás, igual caranguejo. Eu falo, caranguejo anda de lado. Quando você faz isso, você coloca o cerebelo para poder trabalhar. Ele fica doido, porque ele fala assim, ué, que isso? Agora ela está andando de lado, agora ele está andando de costa. O cerebelo fica correndo atrás do prejuízo para poder conseguir ter equilíbrio. É claro, de mão dada, tá, gente? Então, você vai estar estimulando esse equilíbrio, tá bom? Depois, da mãozinha, tenta ficar com um pé só. E aí ele vai subir um pezinho. Agora, com outro pé, sobe só o outro pé. E você tá aqui, ó, dando mãozinha para ele. Você percebeu que ele tá ficando já beleza de pezinho, né? Com um pezinho só de saci pererê. Aí você fala com ele assim, agora a gente vai fazer o saci pererê só com uma mão. Segura uma mão e fala, levanta um pé. Levanta outro. Ou seja, vai ser mais difícil. Quando você perceber que ele tá espertão, você fala, agora vai ser dedinho. Junta dedinho com dedinho, pede para levantar um pé e levantar outro pé.
É claro, a gente tem que respeitar as fases do paciente, né? Eu não sei o paciente que você assiste. Eu estou jogando ideias para vocês, né? Então, assim, vocês vão pegar, né, as que são importantes para você no seu cotidiano aí, né? Exercícios com bastão. Tem bastão que você compra nas lojas especializadas, mas pega um cabo de vassoura, corta ele no meio. Eu costumo dizer que o cabo de vassoura ele tem que ter a altura, o comprimento do ombro, mais ou menos, tá? Então ele vai passar um pouquinho do ombro para você segurar na altura do seu ombro. Ó, eu estou segurando aqui, tá dando para ver aí? Aqui, ó. Eu tô aqui, ó, ele tá na mesma direção do meu ombro. Eu tô olhando ali para ver se tá ficando certo. Então, o bastão ele vai ter que ter mais ou menos a largura do meu ombro, passando um pouquinho, a largura do seu paciente, né? Mais ou menos meia vassoura. E aí esse bastão pode fazer movimento para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Com esse bastão, você pode fazer sentado, se o paciente tiver muito desequilíbrio. Melhorou? Faz com ele em pé, tá? Bola, você pode fazer bola, ele pode soprar a bola, que vai trabalhar a respiração. Ó, olha para mim, puxa o ar, sopra a bola. Ó, trabalhou a inspiração e a expiração. Então, ele pode encher a bola. Depois que ele encher essa bola, ele joga para você, você joga para ele. É um exercício com o membro superior, né? Tem os cones, que ele vai passando pelos cones, que também vai ser bacana, tá? Exercícios na cama que podem ser feitos. Esses exercícios na cama, ele pode fazer com o bastão. Tem um monte de exercício com as pernas que ele pode fazer sentado no sofá. Lá no meu canal tem um monte de vídeo, depois vocês olham lá, tá? Caminhar pela casa. Elaine, ele não gosta de sair, então chama ele para caminhar pela casa. Vamos fazer uma caminhada então dentro de casa. Ele vai falar, não quero, tá bom. Então fala assim, seu fulano, vamos lá no último quarto, que falaram que lá tá tudo bagunçado. Vão lá me ajudar a arrumar. Vamos lá ver o que está acontecendo. Às vezes ele é muito zeloso. Ó, disseram que está tudo bagunçado lá. Vamos lá ver. Tem uma paciente minha que ela é muito cuidadosa com a casa. Então ela vai passando e vai arrumando tudinho. Ela não deixa nada fora do lugar. E às vezes eu chego para fazer fisioterapia, ela fala, minha filha, hoje eu não quero fazer não, hoje eu não estou bem. Vai falar, então tá bom, vou ficar aqui conversando. Aí sento do lado dela, conversa um pouquinho. Aí de repente eu falo com ela assim, a senhora viu, dona Nilza? Eu não era para falar o nome, né? A senhora viu? Tá tudo sujo lá do lado de fora no quintal. Não sei quem fez, mas eu vi que estava tudo sujo. Ela falou, aí ela fala, sério? Eu falo, sério, vamos lá para a senhora ver? Não, vamos lá que eu vou ver. Aí ela vai. Então ela já vai estar andando. Aí chega no quintal, sempre tem uma sujeira, né? Eu mostro para ela a sujeira lá. Às vezes, no meio do caminho, eu já vi outra coisa que eu já tirei a atenção dela e dá tudo certo. E aí ela começa e faz o que eu preciso que ela faça. Às vezes o paciente é muito resistente, gente, mas a gente tem que estar tentando estimular, né? Alongamentos também são importantes, que podem ser feitos por vocês. Lá no meu canal também tem alguns alongamentos, né? Tem paciente que gosta de muita música, então você pode colocar música para dançar, subir e descer escada. Tudo isso são movimentos que vocês podem estar fazendo. Vocês fazem isso com os pacientes de vocês? Fala aí para mim. Vamos continuar aqui, então? E aí você, que é o cuidador, né? Você que toma conta do paciente no dia a dia, seja o cuidador profissional ou familiar, o que você pode fazer, né? No dia a dia com esse paciente, que é importantíssimo, gente. Estimular ele para as atividades da vida diária. Quais são essas atividades, Erlane? Todas, né? De uma forma simples. Por exemplo, treinar, falar sobre escovar dente, manda ele escovar o dente dele, pentear cabelo, beber água, né? Às vezes o cuidador, por zelo, por carinho mesmo, dá água na boca. Quando eu estou bebendo a água, eu tenho que segurar o copo. Já é um trabalho. Eu tenho que ter a coordenação motora de pegar esse copo na mesa e levar ele na minha boca, porque senão, ó, cai a água. Outro trabalho. Eu tenho que ter equilíbrio. Se eu não tiver equilíbrio, ó, esse copo não se mantém aqui. Eu tenho que ter a coordenação motora de ver o tanto de água que eu vou colocar na minha boca.
eu tenho que fechar minha boca e deglutir essa água na proporção que eu desejo. Olha quanta coisa que eu não faço sem pensar. E aí, quando você faz, ela só tem que engolir a água. De repente, uma quantidade que nem é a que ela queria, que foi a que você ofereceu. Então, estimula tudo que ela puder fazer sozinha, você deve fazer. Por exemplo, o paciente vai pentear o cabelo. Ele só consegue aqui na frente, não tem problema, deixa ele pentear. Depois você vai lá e penteia atrás. Dá um jeitinho aqui na frente se ficou ruim, mas deixa ele fazer, entendeu? Deixa ele ser estimulado, porque esse movimento, gente, vai perdendo se ele ficar ali e alguém fazendo para ele tudo. Eu já tive uma paciente que ela tinha todas as possibilidades de ter uma vida normal, só que ela acostumou. E aí ela tinha um problema vascular, tá? Então, assim, ela sentia muita dormência nas pernas. Por causa disso, ela parou de andar. Mas ela tinha plenas condições de andar, mas ela não quis mais andar. E aí, por causa disso, ela tinha 3 cuidadores, né, que ficavam se revezando. Passou o tempo, chegou uma hora, gente, que nem limpar o bumbum dela, mas ela limpava. Sendo que ela não tinha nada nos membros superiores, ela só a perna. Mas aí ela falava que era difícil ir lá atrás para limpar o bumbum. Como assim? Então, assim, a gente não pode permitir isso. A gente tem que falar, limpa o bumbum, depois eu confiro se está certinho. Limpa a senhora, é melhor, porque a senhora consegue ver o toque, né, para não ser muito forte. Então, limpa a senhora, depois eu só confiro. Depois você passa um papelzinho lá, né, ou lava, enfim, para poder saber se está correto. Então, é muito importante você, como cuidador, estar estimulando o tempo inteiro o movimento, né, que ele faça sozinho. E existem muitos pacientes, né, que já estão numa fase mais evoluída da doença, que não vão estar fazendo nada, né? Você vai ter que estar fazendo tudo por ele. E aí é importante a fisioterapia, porque para facilitar o seu trabalho, porque não tem coluna que aguente, gente. E aí o paciente pode estar magro, mas osso pesa. Então é difícil mesmo o dia a dia, né, na lida ali do trabalho. Então, assim, no dia a dia de vocês, pensem nisso, se preocupem com isso, né? E aí, como que o cuidador pode ajudar em muitos quesitos? Primeiro, você que cuida de alguém, você tem que ter o diário do idoso. O que é esse diário? Assim, gente, eu estou falando com vocês o que eu faço, né, com os meus pacientes, com os meus cuidadores. Assim, eu não sei no grupo, né, específico, um sujeito chamado Alzheimer, como que vocês conduzem. Mas assim, eu vou dar a minha visão, né, e vocês veem se acham que é viável ou não, tá? E aí, o que eu estava falando? Sobre o que você, cuidador, pode fazer para estar ajudando, né, no dia a dia, esse idoso, esse paciente com Alzheimer. Algumas coisas como diário do idoso pode ser feito, né? Esse diário que a gente vai falar amanhã, ele é importantíssimo porque vai estar ali tudo o que acontece com esse paciente, né? Criar uma rotina de exercícios. Então, eu sempre indico que o paciente levanta, toma café, faz alguma atividade, descansa um pouco, almoça, descansa um pouco, faz uma atividade ou 2, dependendo, né, do cognitivo, do tão estimulado que ele for. Depois ele toma café da tarde, tipo assim, faz uma atividade, toma café da tarde, faz outra, descansa e janta, né, para poder dormir. Porque essa rotina é necessária para você estar estimulando esse paciente, né? Estimular a independência dele, o máximo que você puder, o que ele puder fazer sozinho é melhor. Tentar conversar, dialogar, inventar história. Pedir a ele para contar história. Tem paciente que adora contar coisa da vida dele, que ele fez, coisa que aconteceu no passado. Então, peça ele para falar. Quando ele está falando, ele está estimulando a memória, que ele está lembrando de um fato antigo. Quando ele está falando, ele está movimentando os músculos, ó, tanto do pescoço quanto da boca. Isso é muito importante para ele poder se alimentar, para não engasgar, tá? Pedir ajuda do idoso para ele se sentir inserido, importante, sabe? O que a gente vai fazer de comida, o que a gente pode fazer hoje, enfim. São coisas que você vai estar ajudando, estimulando esse idoso no dia a dia, né? E fazê-lo se sentir útil, sabe? Se sentir importante, fazendo parte da rotina daquela casa, né? Muitos pacientes se sentem mal.
Oi? Então, é muito importante a gente se preocupar com isso no dia a dia, colocar o paciente para se sentir mesmo inserido e feliz de estar ali naquela casa com aquele cuidador de idosos, sabe? Muitos cuidadores têm o poder de entrar numa residência e mudar aquela rotina, de fazer com que o paciente que era depressivo não seja mais. E o nome disso não é sorte, é técnica, é capacidade. Então, assim, depende de cada um de vocês. O paciente é muito depressivo, não consigo, eu tento ser melhor. Também acontece, não estou falando que não acontece, não. Mas você tem que buscar todos os dias, tentar fazer com que aquele idoso seja feliz no cotidiano dele mesmo, entendeu? Hoje eu falei demais. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, viu? Amanhã tem aula, hein? Espero vocês para a gente falar sobre o diário. Tchau.